Sintaxe da oração. Termos integrantes. O objeto direto é um complemento verbal, termo da oração que complementa o sentido do verbo. Então, o objeto direto é um complemento do verbo sem preposição. Aqui no exemplo, o João comprou um carro, verbo comprar, quem compra, compra alguma coisa. Então, o João comprou o quê? Comprou um carro novo é o objeto direto. A professora corrigiu os exercícios. Quem corrige, corrige alguma coisa. A professora corrigiu o quê? Os exercícios, objeto direto. Nós vimos um filme incrível ontem, verbo ver. Quem vê, vê alguma coisa. Nós vimos um filme incrível, objeto direto. Ontem já é advérbio, não faz parte. Objeto indireto. Objeto indireto é um complemento verbal com preposição. Né? Então, aqui no exemplo, os alunos confiaram no professor. Verbo confiar, quem confia, confia em alguém. Então, os alunos confiaram no professor, objeto indireto. Ela obedeceu às regras da escola. Quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. Então, ela obedeceu a quem? As regras da escola, objeto indireto. Nós precisamos de mais informações. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, nós precisamos de mais informações, objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto, obtransitivo, é o verbo que exige dois complementos, um direto e um indireto. Então, o professor explicou a matéria aos alunos. Verbo explicar, quem explica, explica alguma coisa a alguém. Então, o professor explicou a matéria aos alunos. Então, temos objeto direto à matéria, objeto indireto aos alunos. Ela entregou o relatório ao gerente. Verbo entregar, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Ela entregou o relatório ao gerente, objeto direto e indireto. Nós oferecemos ajuda aos visitantes. Verbo oferecer, quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Nós oferecemos ajuda aos visitantes, objeto direto e indireto. O objeto direto pode ser um pronome oblíquo átono. Então, aqui no exemplo, o professor ajudou-a com o projeto. Então, quem ajuda, ajuda alguém. O professor ajudou a com o projeto. Então, a aqui tem o sentido de ela, só que como ela está fora do sujeito, então não pode ser ela. Então, por isso, o pronome oblíquo átono como objeto direto. Aqui no outro exemplo, vi-os na biblioteca. Então, aqui o sujeito está oculto, né? E os tem o sentido aqui de eles. Então, vi eles na biblioteca, só que como estaria fora do sujeito, não pode. Então, os é o objeto direto. Ela não o viu chegar. Então, o verbo ver, quem vê, vê alguma coisa, vê alguém. Então, ela não viu, não ouviu. Aqui o outro em sentido de ele. Só como estaria fora do sujeito não pode. Então, aqui o é o objeto direto. Precisamos observá-los durante a prova. Quem observa, observa alguma coisa, observa alguém. Então, aqui o los tem um sentido de eles. Precisamos observar eles durante a prova. Só que não pode porque está fora do sujeito. Então, los também é objeto direto. Chamaram-nas para o evento. Quem chama, chama alguém. Então, aqui nas tem o sentido de chamaram elas para o evento. Só que aí estaria fora do sujeito, então não pode. Então, nas, objeto direto. Você não pode apoiar-nos nesta causa. Então, aqui apoiar-nos. Então, aqui nos tem sentido de nós, né? Apoiar nós nesta causa. Só que não pode porque estaria fora do sujeito. Então, nos também, objeto direto. Aí temos também o objeto direto preposicionado.
Acontece quando o verbo expressa sentimentos e o objeto direto se refere a um pronome oblíquo tônico, a um substantivo próprio, a um pronome indefinido, ao pronome relativo quem e aos numerais ambos e ambas. Então aqui temos um exemplo aqui, né, pronome oblíquo tônico mim no final da frase. Então ele insultou a mim. Então aqui o verbo insultar é transitivo direto. Quem insulta, insulta alguém. Então ele insultou a mim, então aqui o mim é o objeto direto, quem manda é o verbo. Aqui outro caso, substantivo próprio. Então ele insultou a João. João também é objeto direto, ainda que tenha preposição. Quem manda é o verbo insultar, que é transitivo direto. Aqui pronome indefinido. Então ele insultou a todos, né? Então é todos objeto direto, ainda que tenha preposição. Outro exemplo, antes de pronome relativo quem. Então ele insultou a quem mereceu. Objeto direto, quem mereceu, ainda que tenha preposição. Outro exemplo, com o numeral ambos, então ele insultou a ambos. Né? Então, ambos aqui é objeto direto, ainda que tenha preposição. Ainda temos outro caso de objeto direto preposicionado, que é quando se pretende evitar ambiguidade e quando se encontra antecipado na frase. Então, aqui no exemplo, ao pai, o filho ama. Então, o verbo amar, transitivo direto, quem ama, ama alguém. Só que aqui a preposição, né, é para evitar ambiguidade, né? Se não tivesse, aqui a preposição a ficaria o pai, o filho ama, né? Então, ao pai o filho ama, né? Fica bem fácil de entender, né? O contexto. Então aqui é pai, ainda que tenha preposição, é objeto direto. Aqui outro exemplo, a mesma coisa, verbo prender, quem prende alguém. Então, ao assaltante prendeu o policial. Né? Então aqui a mesma coisa, né? Assaltante é o objeto direto, o policial é o sujeito, né? Assaltante é objeto direto, prendeu o verbo, ainda que tenha a preposição. Aí temos objeto direto pleonástico. Né? O objeto direto pleonástico ocorre quando há uma repetição e intensificação do objeto direto para que seja mais expressivo. O objeto direto se encontra no início da oração, sendo repetido depois do verbo por um pronome oblíquo átono. Então aqui, aquelas histórias, contei-as com emoção. Né? Então aqui para não repetir aquelas histórias, né? Então o as é objeto direto aqui, contei-as com emoção. As é objeto direto. Aqui outro exemplo, a mesma coisa. O livro devolvi-o à biblioteca ontem. Então, para não repetir o livro, então aqui temos o pronome oblíquo átono como objeto direto. Aqui outro exemplo, as joias, guardou-as em um cofre seguro. Aqui é a mesma coisa, para não repetir as joias, é usado o pronome oblíquo átono. As como objeto direto pleonástico. Aí temos ainda o objeto direto interno, constituído de um substantivo cognato do verbo ou pertencente à mesma esfera semântica dele. E nesse caso será chamado de objeto direto interno ou intrínseco. Então aqui no exemplo, ele correu uma corrida emocionante. Então aqui, como pode ver, o verbo correr, né? E temos aqui uma corrida, né? Então aqui o verbo pertence à mesma esfera semântica, né? Do complemento.
Então ele correu uma corrida. Então aqui temos um exemplo de objeto direto interno. Aqui outro exemplo. Ela sorriu um sorriso discreto. Que é a mesma coisa, verbo sorrir, da mesma esfera semântica aqui do complemento, um sorriso. Então aqui também temos um objeto direto interno. Ele viveu uma vida intensa, então o verbo viver, né, o complemento uma vida intensa. Aqui também mais um exemplo de objeto direto interno. Aí temos objeto indireto sem preposição. Aparece quando são representados por um pronome oblíquo. Pode ser o me, o te, o se, lhe, nós, vós e lhes. Esses pronomes representam as construções: a mim, a ti, a ele, a vós, a nós, a eles e a si. Aqui, por exemplo, mandei-te uma mensagem ontem. Então, o verbo mandar, quem manda, manda alguma coisa a alguém. Né? Então, aqui o te, então ele é um objeto indireto. Ela contou-nos um segredo. Então, quem conta, né, conta alguma coisa a alguém. Então, aqui o nos também, um objeto indireto. Outro exemplo, eu ofereci-lhe ajuda. Então, o verbo oferecer, quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Então, aqui lhe, objeto indireto. O diretor enviou-lhes um aviso. Aqui é a mesma coisa. Quem envia alguma coisa a alguém. Então, lhes, objeto indireto. Objeto indireto pleonástico. Ocorre quando há uma repetição e intensificação do objeto indireto para que seja mais expressivo. O objeto indireto se encontra no início da oração, sendo repetido depois do verbo por um pronome oblíquo. Então aqui é objeto indireto pleonástico, para não repetir aos alunos. Aos alunos ensinei-lhes com paciência. Então quem ensina a alguém. Então, lhes, objeto indireto pleonástico. Aqui é a mesma coisa, para não repetir aos convidados, ofereci-lhes atenção especial. Então quem oferece a alguém. Né? Então, lhes, objeto indireto. Outro exemplo, aos clientes enviei-lhes uma mensagem de agradecimento. Quem envia a alguém. Então, para não repetir aos clientes, lhes, objeto indireto pleonástico. Aí o complemento nominal. Complemento nominal é o termo sempre precedido por uma preposição. Completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio que sozinhos têm significado incompleto. Então aqui no exemplo, ele tem medo de altura. Né? Então, de altura, complemento nominal, ele complementa medo. Né? Então, se não tivesse aqui o complemento, ia ficar sem sentido. Ele tem medo, mas tem medo de quê? De altura. Outro exemplo aqui, ó, ela é favorável à mudança. A mudança é o complemento nominal de favorável. Né? Então, se não tivesse a mudança aqui, ia ficar faltando sentido aqui. Ela é favorável. Ela é favorável a quê? À mudança. Outro exemplo, ele agiu indiferente às críticas. Então, ele agiu indiferente, né? Se não tivesse o complemento aqui, ficaria sem sentido. Ele agiu indiferente, né, aqui, às críticas. Então, complemento nominal, né? Por isso ele é um termo integrante, né? Porque se tirar ele, fica faltando, né, esse complemento. Aí aqui vamos ver aqui a diferença entre objeto indireto e complemento nominal.
são dois termos da oração precedidos de uma preposição, porém há uma diferença muito importante entre os dois. O objeto indireto complementa o sentido de um verbo, o complemento nominal complementa o sentido de um nome, que pode ser um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Então, aqui no exemplo, ele não se esqueceu de nada. Aqui é o objeto indireto. De nada complementa o verbo esquecer. Aqui no outro exemplo, ela não tem lembrança de nada. Então, de nada aqui é um complemento nominal, né, de lembrança. Aí temos ainda complemento nominal ou adjunto adnominal. Né? O adjunto adnominal ele não é um termo integrante, ele é um termo acessório. Né? Isso até ajuda a saber, a diferenciar, né? Que o adjunto adnominal ele pode ser, como ele é um termo acessório, então se tirar ele não perde sentido, né? A oração. Né? Então aqui vamos ver aqui. A construção que pode criar dúvida na distinção entre complemento nominal e adjunto adnominal é substantivo abstrato mais preposição de mais substantivo. Se o termo está apresentando um valor agente, é adjunto adnominal. Se o termo está apresentando um valor paciente, é complemento nominal. Então aqui ó, é outro macete aqui para saber a diferença. Né? Então vamos ver aqui, ó, que é em relação, né, ao termo apresentado, se ele é agente ou é paciente. Então o complemento nominal ele é paciente e o adjunto adnominal ele é agente. Então aqui, por exemplo, ó, a construção do prédio foi demorada. A construção do prédio, né? Então o prédio ele foi construído, então o prédio ele é paciente, então o prédio ele é um complemento nominal. Aqui outro exemplo, a libertação dos prisioneiros. Os prisioneiros foram libertos. Então os prisioneiros são pacientes. Então, nesse caso aqui também, complemento nominal. Agora já aqui, ó, a construção do engenheiro. Então, o engenheiro é que fez a construção. Né? Então, o engenheiro, ele não é paciente, o engenheiro é agente. Então, aqui, neste caso, já é adjunto adnominal. Outro exemplo aqui, ó, a libertação do governo foi rápida. Né? Aqui até depende muito do contexto aqui, né, que dá para entender de duas maneiras. Mas vamos entender aqui que o governo ordenou a libertação, por exemplo. Né? Então, o governo é que libertou, o governo não foi libertado. Né? Então, o governo ele é agente. Então, o governo ele é um adjunto adnominal. Né? Vamos ver aqui também agente da passiva na voz analítica. O agente da passiva é o termo que indica quem pratica a ação de uma oração na voz passiva. É um termo preposicionado, normalmente pelo, pela, pelos, pelas. Um verbo está na voz passiva quando o sujeito é paciente da ação, ou seja, quando o sujeito sofre ação verbal praticada pelo agente da passiva. Então temos aqui, ó, o relatório foi analisado pelo gerente. Então aqui o sujeito, quem foi analisado pelo gerente é o relatório. Então o relatório é o sujeito. Mas o relatório é que sofre a ação, né, da agente da passiva, que é o gerente. Aqui outro exemplo, a encomenda foi entregue pela transportadora. O que foi entregue pela transportadora é a encomenda, né? Só que a encomenda ela está sofrendo aqui uma ação pelo agente da passiva.
né, que no caso aqui, transportadora. Né? Outro exemplo aqui, o convite foi enviado pelos organizadores do evento. O que foi enviado pelos organizadores do evento é o convite, né? Que seria o sujeito. Só que aqui o sujeito ele está sofrendo a ação do agente da passiva, organizadores do evento. Né? E aqui temos a estrutura aqui da agente da passiva, analítica, que segue quase sempre essa estrutura aqui, que é o sujeito paciente, mais verbo auxiliar, mais particípio, mais preposição e o agente da passiva. Né? Então até temos aqui um exemplo aqui, ó, a casa, né, que seria o sujeito, né, foi, que é o verbo auxiliar, reformada, né, ada, que é o particípio, pelos, né, que aí temos a preposição aqui por, né, mais o artigo definido, né, então temos a preposição também e o agente da passiva aqui, que é um arquiteto. Então normalmente, né, temos essa estrutura. Né, na passagem da voz ativa para a voz passiva analítica, o sujeito da voz ativa se transforma em agente da passiva. Né, então aqui o exemplo aqui, ó, o técnico é o sujeito, organizou o verbo, o treinamento, né, é o objeto. Então na voz analítica, então ficaria assim, ó, o treinamento foi organizado pelo técnico. Então temos essa estrutura aqui, ó, né, que é o sujeito paciente, né, o verbo auxiliar foi, mas aqui temos o particípio, né, que o verbo agora está no particípio. Temos aqui a preposição por, né, e o agente da passiva. Então, é quase sempre essa estrutura aqui da agente da passiva na voz analítica. Né? Então, vimos aqui mais um resumo